E agora, o que será de nós? Quando tudo isso vai acabar? Essas são as perguntas do momento. Em função dos últimos acontecimentos que pararam o Brasil e o mundo, não há quem não fale a respeito do coronavírus com um nó na garganta, um aperto no peito, uma angústia muito grande, falta de ar, inquietação, uma agitação interna, vontade de chorar, vontade de gritar e de sair correndo. Essas mudanças muito bruscas e muito repentinas pegaram a todos nós de surpresa. E essas alterações na rotina de trabalho, de estudo e essa atmosfera de temor e indeterminação fez com que houvesse um aumento muito grande nos níveis de sofrimento, de estresse, de angústia e de uma sensação irremediável de desamparo. Essa situação toda está exigindo de todos nós respostas subjetivas muito originais e um esforço, um trabalho muito grande de simbolização e de representação disso que não tem nome, disso que para nós é inédito e é sem sentido. De um lado, há quem nunca foi ansioso, mas passa a ter ansiedade, crises de pânico, agressividade, inquietação, insônia. E de outro, há um grupo de pacientes, de pessoas que já estavam em tratamento ou que tinham dificuldades, transtornos, psicopatologias já instaladas, ou que estavam passando por um processo de trauma, de luto, de uma perda, ou processos depressivos e ansiogênicos, e que vão ter as suas dificuldades intensificadas nesse momento dramático e traumático. A angústia e a frustração diante de tamanha imprevisibilidade são inevitáveis, mas se pudermos usar esse momento como uma pausa, como um período de reflexão, com sorte poderemos tirar algum proveito disso e usarmos para nos reinventarmos, para ficarmos diante desse novo que nos convocou a pensar em respostas muito criativas. A angústia dos afetos é o único que não mente. Onde ela está, existe uma verdade radical invertida do desejo do sujeito. É uma pergunta que questiona o sujeito a respeito do seu desejo maior. Por isso, atravesse esse momento. A nossa defesa primária é apagar, é tamponar, anestesiar a angústia, é não querer senti-la diante de tamanho desconforto, de tamanho incômodo. Mas a questão é que, se não houver incômodo, não vai haver mudança. E a gente não vai conseguir explorar o que ela tem de bom em relação a essa verdade do desejo, em relação ao movimento de uma inovação que nós podemos fazer utilizando ela a nosso favor. Todos serão afetados com tudo isso. Não há um que não será afetado por tudo que está acontecendo. As separações e os fins, diante de tanta angústia, nos regeneram. Seremos outros. O fim de algo traz a mensagem de que o novo está aí e de que existe uma convocação para a vida, de que ela pode ser aproveitada, ela e o tempo, de uma maneira diferente, como o essencial. Sabe aquela história de que o menos é mais? Então, é isso. Sairemos diferentes dessa. O contato com a finitude está escancarando as nossas fragilidades e derrubando as muralhas da prepotência e da arrogância e criando um espaço, abrindo um espaço para a humildade, para a solidariedade, para a empatia e para esse momento de nos conectarmos de um jeito diferente e repactuarmos os nossos contatos, as nossas relações. Esse período de incertezas e indeterminação oferece uma questão e uma pausa para a reflexão existencial mesmo. Viver é estar em dia com a morte. E a gente só vive porque sabe que a nossa existência tem um fim. Diante de tudo isso, eu faço aqui uma ponderação. É um momento para que a gente também olhe para dentro. É um momento para arrumar a nossa casa interna, metafórica e literalmente falando. Para encarar os nossos medos, encarar as nossas angústias e as nossas questões que a gente estava adiando, deixando para lá ou colocando embaixo do tapete. Todavia, se o nível de angústia aumentar muito, o meu alerta aqui é para que você busque uma escuta, busque uma ajuda profissional, um psicólogo ou um psicanalista e não fique sofrendo sozinho. Não faça essa travessia sozinho ou sozinha. E passe a perceber quem está perto de você aí em casa
se vai haver um excesso ou uma falta, então um aumento ou uma diminuição nas sensações que envolvem as questões do sono, da alimentação, das excreções, do sexo. Então, por exemplo, são sintomas para serem observados aí, as alterações de humor, se está havendo uma agressividade maior, uma reatividade maior, tristeza, desânimo, vontade de ficar na cama, angústia, e isso se transpõe, começa a aparecer em forma de crises de pânico, sono excessivo, que a gente chama de fuga do sono, que é essa situação limite inédita, desperta também essas defesas, então sono excessivo, ou uma dificuldade para dormir, insônia, hipocondria, o consumo abusivo de álcool, de drogas, o consumo excessivo de alimentos ou de roupas, começar a comprar excessivamente as coisas, frustração e desesperança constantes, um sentimento de inferioridade muito grande, teses conspiratórias ou então um aumento na sensação de paranoia, uma mania de perseguição, dores que surgem repentinamente e, por fim, um isolamento muito grande, de ficar num ambiente só, dentro do quarto, inibido mesmo, ou inibida, com um evitamento, um encapsulamento em si mesmo, um evitamento, uma dificuldade muito grande em sair do próprio quarto, em sair do ambiente em que se encontra, para ir com a família, para o contato com a família, ou então até para resolver questões que sejam mais emergenciais e de necessidade maior, como farmácia, supermercado e por aí vai. Para lidar com tudo isso que a quarentena traz, que essa sensação de perda de liberdade, de contrariedade muito grande também nos acometem, existem algumas estratégias, como por exemplo, conversar via aplicativos de voz ou de vídeo com as pessoas que você gosta, que você se preocupa, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, porque isso encurta um pouco as distâncias e também fortalece, alimenta essas relações e também algumas relações sociais ou familiares que estavam distantes podem ser agora retomadas. Jardinagem, os cuidados com os animais de estimação, leitura, contato com a música, com arte, com poesia. Então, quem gosta de tocar um instrumento musical, por exemplo, quem quer começar a aprender algum instrumento musical, agora tem muita coisa, é importante selecionar, claro, de canais no YouTube que oferecem esses momentos para começar a aprender tudo isso. Reorganizar a rotina, os espaços, os contratos com a família, combinar algumas questões com a família, já que agora o trabalho veio para dentro de casa, mas combinar um espaço para um local de trabalho e que seja confortável também para você, que está fazendo isso agora em casa, home office, um local que seja arejado, iluminado, confortável, que você tenha uma boa postura, uma altura boa para o computador ou para a leitura, para escrever. É importante também, pessoal, considerar que esse momento, ele é finito, ele vai passar. A gente não sabe quando e nem de quanto tempo a gente está falando, mas ter consciência disso também auxilia nesse enfrentamento. É importante também fazer pausas regenerativas e não aquelas produtivas, ou seja, aquilo que reenergiza você. Que você faz uma pausa mesmo, para de fazer, dá uma descontinuidade, um intervalo e faz algo que te dá prazer, bem-estar e que você gosta muito. Vale ressaltar também e destacar esse ponto que talvez seja um dos mais importantes de tudo isso, de estratégia de como lidar com essas questões, que é ter muita paciência e muita tolerância consigo mesmo e com as outras pessoas, principalmente com quem vai estar mais próximo a você nesse período, os colegas de trabalho e dentro de casa, onde o convívio também pode apresentar algumas dificuldades, alguns atritos, mas inserir isso já apazigua um tanto de coisas dentro de nós. Ter paciência, ter tolerância. Se você gostou desse vídeo, se você acredita que tem alguém que precisa ver esse conteúdo, compartilhe essa mensagem, marque essa pessoa aqui nos comentários e a gente se vê então no nosso próximo vídeo, na nossa próxima conversa. Então, até mais.